Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes. Sou responsável pela disciplina de Fundamentos da EJA e EPT, Educação Profissional e Tecnológica. Iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos hoje no nosso último tema, que é Tecnologias e ProEJA, uma relação possível. E com base, você pode acompanhar a temática a partir da página 239 do seu caderno didático. Sendo assim, caro aluno, o material impresso que você tem em mãos, o objetivo é acompanhá-lo nos estudos dessas temáticas. Anote as dúvidas que iremos nos encontrar em nosso chat. Tira dúvidas em data e horário definido na nossa plataforma de estudos. Vou lembrar novamente, já que essa é a nossa última aula, que todo o material disponível na plataforma será cobrado de vocês nos processos avaliativos. Então participem dos fóruns, leia os artigos e assista aos vídeos. Com certeza você terá êxito se assim fizer. Vamos começar a nossa última jornada nesse componente curricular? Caros alunos, nesse capítulo fazemos uma discussão sobre o uso de tecnologias nessas confluências de modalidades que é Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o ProEJA. Antes, porém, precisamos discutir um pouco sobre algumas questões que interferem ou são interferidas pela inserção ou maior utilização das tecnologias na escola, mais especificamente na educação de jovens e adultos. Não podemos nos esquecer de que estamos falando de uma realidade educacional real, que está inserida em uma sociedade que se modifica, que segrega e que propicia acesso e nega a outros, em função de vários aspectos culturais, raciais, econômicos e outros. Falamos de uma sociedade que tem sido denominada de dialógica e que, por isso, é mais reflexiva e mais crítica. Nessa sociedade, a utilização da tecnologia não é mais que um simples indicador do dinamismo que lhe impõe. O importante é que a reflexão implica que cada vez mais é necessário o diálogo, o confrontar de opiniões e pontos de vista diferentes para chegar a consensos em todos os espaços de vida cotidiana, passando pela escola. Para melhor compreender alguns movimentos da sociedade dialógica, Palomar, em 2004, discute um pouco do que seria a sociedade da informação. Segundo ele, as tecnologias da informação e da comunicação têm sido incorporadas rapidamente às nossas vidas. Isso tem implicado mudanças de postura e de ações, levando a uma nova forma de organizar o pensamento e a cultura, além de fazer com que a sociedade necessite de pessoas críticas, capazes de processar rapidamente a quantidade de informações e estímulos que nos chegam de todas as partes. O saber enciclopédico é algo do passado, porque as fontes de informações são cada vez mais acessíveis a todas as pessoas. Assim sendo, é necessário um novo enfoque da educação, de acordo com as necessidades formativas da sociedade atual. Para nos adequarmos a esse novo paradigma, é necessário que haja um replanejamento da educação, refletindo a respeito do que estamos ensinando, como estamos ensinando e dos recursos que são utilizados para tal. No entanto, não podemos deixar de considerar que essa forma de organização da sociedade também aponta para novas formas de inclusão social. Para Palomar, em 2004, diferentemente da sociedade industrial que excluía pela diferente acumulação do capital e da posse dos meios de produção, as tecnologias da informação e da comunicação excluem a partir do momento que não permite que todos tenham as mesmas oportunidades de utilizar os recursos disponíveis. Atualmente, as pessoas que têm a capacidade de saber desenvolver-se com os meios tecnológicos têm muito mais oportunidades, já que são estas capacidades que são demandadas pelo mercado de trabalho e também são importantes para o desenvolvimento da vida de cada pessoa. A inclusão social a possibilidade de promoção social são condicionadas à aprendizagem dessas habilidades e ao domínio desses meios. É exatamente essa última afirmação que nos motiva a defender a inclusão da tecnologia no ProEJA, pensando em contribuir tanto com a aprendizagem dos conteúdos específicos das diversas formações profissionais,
quanto com a melhor preparação para que os estudantes jovens e adultos possam romper barreiras estabelecidas por uma sociedade ainda mais excludente. Antes, porém, de prosseguirmos com essa discussão, precisamos definir o que estamos denominando tecnologia. Vejamos nos slides. É um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais criados e utilizados a partir de tal conhecimento. Inclui desde as ferramentas e processos simples, tal como uma colher de madeira e a fermentação da uva, até as ferramentas e processos mais complexos, já criados pelo ser humano, tal como a Estação Espacial Internacional e a dessalinização da água do mar. Dessa maneira, cursistas, ao nos referirmos à educação, poderíamos considerar a tecnologia desde o quadro de giz até o computador, passando pelos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos ao longo do tempo. Poderíamos, a partir dessas ideias, e prosseguir em uma discussão ampla a respeito desses assuntos. Porém, como se precisássemos delimitar nossas discussões, optamos por nos focar no uso do computador na educação e, mais especificamente, a utilização do computador como ferramenta de aprendizagens para os estudantes jovens e adultos do ProEja. Evidentemente que, mesmo assim, a discussão ainda continuaria muito ampla e, para delimitar um pouco mais ainda, nos posicionaremos a partir de 3 questões. Primeiro, como a tecnologia pode contribuir com a aprendizagem dos estudantes jovens e adultos? Segundo, como podemos contribuir para que os estudantes jovens e adultos aprendam a utilizar a tecnologia? E terceiro, como a tecnologia pode contribuir com o processo de integração curricular no ProEja? Antes mesmo de começarmos a pensar em nossa primeira questão, cabem algumas outras que coexistem com as 3 colocadas, mas precedem a primeira. O que entendemos por aprendizagem? Como se dá a aprendizagem? Como provocar o desenvolvimento de nossos jovens e adultos? Não caberia, portanto, responder àquela primeira questão sem que deixássemos bem claro do que lugar estamos falando e o que entendemos por aprendizagem. Partimos de uma perspectiva de que o conhecimento, em qualquer nível, é construído pelo próprio sujeito, em intensa interação com o meio em que ele está inserido. Consideramos por meio não somente o ambiente escolar, mas também os diversos espaços de convivência social, sobretudo o mundo do trabalho. Neste contexto, o professor ganha um papel de extrema importância, que é de provocar os conhecimentos pré-construídos, gerando um processo de desestabilização e depois de orientador no processo de reconstrução dos novos conhecimentos. Partimos dos pressupostos que não há aprendiz passivo e, por isso, os processos devem ser desenvolvidos de tal forma que educadores e educandos aprendam juntos, que possam compartilhar momentos e descobertas. Entendemos, assim, que a aprendizagem é um caminho de via dupla e que, além disso, focamos o processo educacional nas relações que se constituem através do trabalho, colocando em evidência a dimensão do trabalho como princípio educativo. Ao pensarmos assim, estamos nos focando no trabalho em seu sentido ontológico, compreendendo o trabalho como a essência do ser humano e que, dessa forma, pode ser utilizado como início, meio e fim do processo educacional. Declarado o lugar de onde falamos, voltemos às questões, especificamente a primeira delas. Tal questão parte do pressuposto de que a informática é um elemento aglutinador, capaz de se colocar de forma coerente no processo de construção do conhecimento, desde que seja inserida como apoio a uma metodologia que possa, ao mesmo tempo, propiciar a elevação da autoestima e do desejo de aprender a aprender, e que se utilize de recursos de consonância com a concepção de aprendizagem dentro de uma abordagem construtivista, a qual tenha como princípio que o conhecimento é constituído a partir de percepções e ações do sujeito. Caro cursistas, vejamos no slide nosso momento básico. Indiscutivelmente, é um benefício para o estudante ter em aulas um professor que saiba explorar os recursos tecnológicos, seja nas aulas presenciais ou nos cursos de educação à distância. Ainda assim, seja por falta de tempo ou de motivação, nem todos os docentes estão preparados para integrar o processo veloz de inovação no ambiente escolar.
na contramão de toda a evolução da metodologia pelas quais as instituições de ensino estão passando. Algumas escolas e universidades já incluem gamificações, conteúdos em vídeo e diferentes outros métodos ativos, em que o aluno se torna protagonista na sala de aula. Os ambientes informatizados para auxiliar o ensino e a aprendizagem devem despertar a independência e a autonomia, devem ser capazes de unir elementos importantes na aprendizagem, como a metodologia de resolução de problemas, a atribuição de significado e alguns conteúdos estudados, aprendizagem pela exploração, diversidade de abordagem e outros. Pode-se ainda justificar o uso do computador na educação pela possibilidade de proporcionar aos estudantes a aprendizagem a partir das próprias experiências, a oportunidade de serem sujeitos do seu próprio conhecimento, com autonomia pelas suas aprendizagens, a terem motivação e melhoria da retenção com capacidade de generalização e a aprenderem pela valorização da curiosidade, colocando o professor como facilitador desse processo de organização e elaboração de ideias. Observe o slide, no slide que veremos, como podemos contribuir para que os estudantes jovens e adultos aprendam a utilizar a tecnologia. Hoje, sabe-se que a tecnologia é uma aliada na educação, influenciando diretamente o sucesso dos alunos. As ferramentas permitem, por exemplo, a personalização do processo de aprendizagem, como aplicativos de softwares que, utilizando inteligência artificial, são capazes de assimilar o nível do conhecimento e como o estudante aprende. Outro indicador da influência das novas tecnologias em sala de aula é a disponibilidade de recursos ricos e interativos, que facilitam o ensino e apoiam o professor na definição da estratégia pedagógica mais eficaz, além, é claro, de estarem disponíveis em qualquer plataforma, a todo momento e em qualquer lugar, democratizando a educação. Tudo isso torna o uso de novas soluções fator determinante para dialogar com o estudante de hoje e prepará-lo para o futuro. Caros alunos, não podemos deixar de considerar que a incorporação da tecnologia no mundo do trabalho é uma realidade. Também não podemos deixar de ver que a evolução tecnológica ocorre em um contexto capitalista, na qual a distribuição das riquezas e das oportunidades é desigual. Isso quer dizer que nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades de ter acesso às tecnologias da informação e da comunicação. Sem dúvida, essas pessoas são susceptíveis de estarem mais ou menos excluídas nessa nova sociedade, o que implica uma exclusão também no mundo do trabalho. Ampliar as possibilidades de acesso ao trabalho também é papel da escola e, para isso, deverá seguir um novo tipo de associação entre educação e trabalho. Contudo, não pode ser acompanhada da perspectiva de que a tecnologia é a variável causal e a educação a variável dependente e de que a formação desse novo trabalho deva responder às mudanças nas qualificações e conhecimentos, determinado pelas inovações tecnológicas. Isso seria reduzir a educação e ignorar o fato, talvez mais importante, de que a causação pode se dar no sentido oposto do que as políticas de formação podem influir na direção e ritmo das mudanças tecnológicas. Em lugar de ajustar-se relativamente e defensivamente às inovações tecnológicas, deve-se considerar que a educação tem um papel ativo e estimulador a desempenhar. Uma possibilidade é pensar em um trabalho que possa caminhar no sentido de uma discussão que contemple valores na educação de que já tratamos nesse artigo, como a valorização do processo da construção e a interação com o meio e com outros sujeitos. A informática, nesse contexto, não seria vista como o centro das atenções, mas como transformadora nos processos de quebra de paradigmas, de mudanças e de posturas e de estabelecimentos de diálogos entre conhecimentos e sociedade. Cursistas, vamos acompanhar o slide para entender como a tecnologia pode contribuir com o processo de integração curricular no ProEja. Apesar de a internet fazer parte do cotidiano de muitos nós, tanto professores quanto os alunos, não podemos reduzir a utilização das tecnologias das informações, em especial o computador, a essa rede. Dessa forma,
propomos uma discussão acerca de aplicativos disponíveis na maioria dos computadores. Dentre os softwares e aplicativos, daremos um destaque para os programas para o escritório, mais que utilizamos diariamente. O uso da tecnologia digital é um eixo norteador de aprendizagem que pode propiciar aos jovens e adultos a construção de conhecimento solidário e de aplicação de vínculos por meio de comunicação e conexão, de e-mail, das redes sociais, de relacionamento, permitindo estabelecer contato com familiares, amigos, colegas de escola, emprego e outros. As redes digitais têm se configurado como uma possibilidade democrática de divulgação de práticas solidárias, tais como as trocas de experiências e de informações discutidas em salas. Por esse motivo, se faz necessário utilizar e compreender o recurso digital como forma de ampliação do conhecimento coletivo dentro do curso de EJA. O mundo contemporâneo tem demandas que se utilizam da comunicação digital e a EJA não pode desconsiderar o seu uso. O principal desafio em trabalhar as tecnologias da informação e da comunicação digital com os jovens e adultos é superar resistências, pois a minha experiência em campo tem demonstrado que os jovens mais novos sentem-se familiarizados e têm domínio sobre a máquina. Os adultos, utilizando as mais diversas desculpas, fazem de tudo para não usá-las. Assim, fazer a interação com os novos tempos, neste caso, com a tecnologia da informação e da comunicação digital, incluindo os jovens e os adultos, significa valorizá-los perante a sociedade e ao mundo do trabalho. Cabe à escola proporcionar esse acesso, essa interação, permitindo a inclusão educacional e a social. Grande abraço para todos, aguardo vocês em nossos fóruns e nosso encontro semanal. Até a próxima e sucesso na sua jornada de estudo.